A sala estava silenciosa, carregada por uma tensão que parecia impossível de ignorar. O processo de divórcio chegava ao fim, e tudo indicava que seria concluído rapidamente. Sentado com uma postura confiante, ele segurava os documentos com firmeza, como alguém que acreditava estar no controle absoluto da situação. Para ele, aquele momento não carregava emoção, apenas a confirmação de uma decisão que já havia tomado há muito tempo. Ela, sentada à sua frente, mantinha uma expressão calma e controlada. Seus olhos estavam fixos nos papéis, mas sua mente parecia distante. Não havia sinais de fraqueza ou desespero, apenas silêncio. Esse silêncio, no entanto, não era vazio. Carregava algo que ninguém ali conseguia compreender. Sua postura tranquila contrastava com a atitude confiante do ex-marido. Os advogados observavam tudo com atenção, aguardando apenas a formalização final do processo. Para eles, aquele era apenas mais um caso entre tantos outros. Nada parecia fora do comum. O juiz analisava os documentos, preparando-se para encerrar o procedimento sem maiores complicações. Com um leve sorriso de superioridade, ele começou a falar. Suas palavras eram frias, quase desdenhosas, como se estivesse se despedindo de algo sem valor. Ele acreditava que ela nunca esteve à altura de suas ambições, e não fez questão de esconder isso. Cada frase reforçava sua convicção de que estava tomando a decisão certa. Quando pegou a caneta, sua confiança era evidente. Sem hesitar, assinou os papéis, marcando oficialmente o fim do casamento. Para ele, aquilo representava liberdade e progresso. Ele sequer considerava a possibilidade de estar cometendo um erro. Sua visão limitada o impedia de enxergar qualquer coisa, além do que estava diante de seus olhos. Depois de assinar, ele encostou-se na cadeira, observando-a com expectativa. Talvez esperasse uma reação, qualquer sinal de emoção que confirmasse sua superioridade naquele momento. Mas ela permaneceu em silêncio. Sua calma continuava inabalável, o que, de certa forma, começou a incomodá-lo. Sem dizer uma palavra, ela pegou a caneta com movimentos suaves e precisos. Seus gestos eram tranquilos, quase calculados. Não havia hesitação. Ao assinar os documentos, parecia encerrar aquele capítulo de sua vida com uma serenidade impressionante. O som da caneta no papel ecoou pela sala, marcando o fim oficial da relação. Naquele momento, tudo parecia terminado. O silêncio voltou a dominar o ambiente, e todos acreditavam que aquela história havia chegado ao fim. Mas havia algo no ar. Uma sensação sutil de que aquilo ainda não era o verdadeiro desfecho. O que ninguém ali imaginava era que aquele silêncio escondia uma reviravolta prestes a mudar. O silêncio após a assinatura parecia definitivo, como se nada mais pudesse acontecer. Os advogados começaram a organizar os documentos e o juiz se preparava para encerrar oficialmente o processo. Ele, ainda confiante, ajustou sua postura com um leve ar de satisfação, acreditando que tudo havia terminado exatamente como planejado. Para ele, aquela era uma vitória simples e sem consequências. Foi então que, de forma inesperada, a porta da sala se abriu. O som chamou a atenção de todos, interrompendo completamente o clima de encerramento. Os olhares se voltaram imediatamente para a entrada. Um homem entrou com passos firmes e presença imponente. Sua postura transmitia autoridade, e sua simples chegada mudou completamente a atmosfera do ambiente. Ninguém precisou de muitas explicações para perceber que ele não era uma pessoa comum. Sua presença era forte o suficiente para impor respeito imediato. Os advogados trocaram olhares discretos, tentando entender quem era aquele homem que havia interrompido o processo. O silêncio voltou, mas agora carregado de expectativa. Ela, que até então permanecia em silêncio, levantou levemente o olhar. Pela primeira vez, sua expressão mostrou algo diferente. Não emoção, mas reconhecimento. A conexão entre os dois era evidente, mesmo sem palavras. Ele se aproximou calmamente, parando ao lado dela, como se aquele fosse exatamente o lugar onde deveria estar. O homem então falou com uma voz firme e controlada, dirigindo-se diretamente aos presentes. Em poucas palavras, deixou claro que não estava ali por acaso.
Sua identidade foi revelada e o impacto foi imediato. Ele era um bilionário influente, alguém cujo nome carregava poder suficiente para mudar situações inteiras. A confiança do ex-marido começou a desaparecer naquele instante. Sua expressão mudou, substituindo a segurança por incerteza. Ele não esperava por aquilo, muito menos por alguém com tamanha influência entrando naquele momento final. A situação, que parecia completamente sob seu controle, começava a escapar de suas mãos. O bilionário então trouxe à tona informações que ninguém ali havia considerado. Detalhes sobre negócios, decisões e conexões que de repente colocavam o ex-marido em uma posição vulnerável. Cada palavra dita parecia desmontar a segurança que ele havia demonstrado até então. Naquele momento, ficou claro que o fim daquele divórcio não era o verdadeiro fim da história. Pelo contrário, era apenas o começo de algo muito maior. A presença daquele homem havia mudado completamente o rumo da situação. E enquanto todos tentavam entender o que aconteceria a seguir, uma coisa já era certa. Nada mais seria como antes. O ambiente, antes silencioso, agora estava tomado por uma tensão impossível de ignorar. O bilionário permaneceu ao lado da filha, sua presença firme transmitindo o controle absoluto da situação. Seus olhos se voltaram diretamente para o ex-marido, que já não parecia tão confiante quanto antes. O jogo havia mudado e todos ali conseguiam sentir isso. Com calma, o bilionário começou a falar, revelando conexões e decisões que iam muito além daquele simples processo de divórcio. Ele mencionou empresas, contratos e influências que até então eram desconhecidos para a maioria dos presentes. Cada palavra carregava peso, deixando claro que ele tinha o poder de transformar completamente a situação. O ex-marido tentou reagir, mas suas palavras já não tinham a mesma firmeza. A segurança que demonstrava antes havia desaparecido. Ele começou a perceber que não entendia completamente o cenário em que estava envolvido. Aquilo que parecia uma vitória simples agora se transformava em um risco real. O bilionário, então, revelou que grande parte do sucesso do ex-marido estava, direta ou indiretamente, ligada a decisões e investimentos que ele próprio havia permitido no passado. Sem esse apoio invisível, muitas das conquistas daquele homem simplesmente não teriam existido. A revelação foi um golpe direto em sua confiança. Aos poucos, ficou claro que esse apoio não continuaria. O bilionário deixou evidente que tomaria medidas imediatas para proteger os interesses de sua filha. Isso significava cortar conexões, revisar acordos e retirar qualquer influência que mantinha a posição do ex-marido estável. O impacto foi imediato. O homem que antes se sentia no controle, agora enfrentava a possibilidade de perder tudo. Sua expressão revelou preocupação genuína pela primeira vez. Ele percebeu que suas ações tinham consequências muito maiores do que havia imaginado. Enquanto isso, ela permaneceu em silêncio, observando tudo com a mesma calma que manteve desde o início. Não havia necessidade de palavras. Sua postura mostrava que ela sempre soube que aquele momento chegaria. Sua força não estava em discutir ou reagir, mas em saber esperar. Ao final, ficou claro que aquela história não era sobre um simples divórcio, mas sobre poder, percepção e consequências. Ele perdeu muito mais do que um casamento. Perdeu estabilidade, respeito e oportunidades. E ela, com seu silêncio, mostrou que a verdadeira força não está em falar alto, mas em saber o momento certo de agir.